Olá, foronautas de todo o Brasil que estão sempre aqui acompanhando o Papo de Fé toda segunda-feira, 8h15 da noite. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter o nosso programa ao vivo. A gente teve alguns problemas técnicos. Eu estou hoje em Belo Horizonte. A gente tinha visto um estúdio aqui, mas deu problemas na captação do estúdio e na rede do estúdio. Então a gente vai apresentar hoje para vocês alguns momentos dos vários papos de fé que a gente teve até agora. Então não deixe de acompanhar, não deixe de dar o seu like, de curtir, de compartilhar, de enviar um superchat, de tornar-se membro do canal, porque a gente precisa estar junto, fortalecendo a TV Fórum. Então, é isso, Papo de Fé hoje. Então fica com esses grandes momentos que a gente já viveu até agora. Um grande abraço e vamos lá, acompanhe aí. E eu queria, dentro disso ainda, te perguntar, o que você acha que está por trás disso? Né? Há um projeto por trás disso tudo? Porque, assim, eu vejo um pouco, isso não é à toa. Não é à toa que eles escolhem o Padre Júlio, não é à toa que eles escolhem o Henrique Vieira, não é à toa que eles escolhem essas pessoas para bater. O que você acha da tua vivência e principalmente dessa tua andança no meio dessa turma toda política? O que você acha que está por trás disso? Olha, primeiro, a violência ela é o método, a forma e o objetivo da extrema-direita. Então, é o modo operacional mesmo. É a intimidação, a ameaça, a desinformação, as mentiras, fake news. A extrema-direita é uma máquina de perseguir pessoas de forma violenta, ameaçadora, injusta, sem nenhuma base, sem verdade. Esse é um ponto fundamental. É o modo da extrema-direita. Daí, se você me pergunta de forma específica por que Padre Júlio Lancelotti, por exemplo, bem, daí eu acho que a gente pode desmembrar para as disputas que acontecem na cidade de São Paulo, uma cidade em que a esquerda vem ganhando fôlego e força e pode, por exemplo, ganhar a prefeitura esse ano. Então, pode ser uma forma de atacar o campo progressista, de atacar o campo dos direitos humanos, de atacar o campo dos ativistas sociais, uma forma de realmente entrar nessa disputa da cidade de São Paulo e estigmatizar um campo, especialmente dos direitos humanos. E um outro elemento do que pode estar por trás da disputa da cidade de São Paulo é o elemento religioso. Porque, veja, a extrema-direita entendeu o poder que a religião tem, que a experiência religiosa tem na vida e na subjetividade das pessoas, de maneira geral em nosso país. Então, calar as vozes que dentro da religião, especialmente dentro do cristianismo, são vozes antifundamentalistas, são vozes que estão desmascarando e denunciando que o fundamentalismo religioso é contrário ao espírito do evangelho de Jesus, vozes que se levantam desmascarando isso e que dizem que caminhar com Jesus é sentir a dor do próximo, é estender a mão, é perder com os que perdem, como diz o Padre Júlio, é menos glória e mais serviço, é menos arma e mais compaixão, solidariedade, promoção da paz, chorar a dor do mundo por ver na dor do mundo nosso mundo de dor. Então, quando uma voz dentro do cristianismo se levanta numa agenda antifundamentalismo e ganha destaque, e ganha visibilidade, e ganha repercussão nacional e internacional, e ganha prestígio social, e ganha potência e capacidade de reverberação na sociedade como um todo, e influencia um monte de gente, bem, essa voz se torna um perigo para essa modelagem
religiosa fundamentalista. E a extrema-direita escolheu a religião para manipular o sentimento da fé, a leitura da Bíblia, a memória do Cristo, para jogar para essa agenda bélica, intolerante, moralista, violenta, insensível. Então, acho que por trás também, Zé, tem aí uma disputa no campo político-religioso para abafar vozes, na minha opinião, proféticas, que denunciam a violência anti-evangelho do fundamentalismo, do extremismo religioso. Então, à medida que eu vou caminhando em comunhão, à medida que eu vou colocando o meu pezinho no chão, à medida que eu vou partilhando o pão com o nosso povo que luta para sobreviver, eu vou me enchendo de entusiasmo da presença de Deus e chego lá pronto para vencer o medo, não me entregar à tristeza e continuar fazendo a minha parte. Coisa boa ver isso aí. Você estava falando, eu estava lembrando de uma frase de Margarida Maria Alves, que eu acho fantástica. É uma coisa assim que, desde que eu conheci essa frase, ela tem estado assim no meu coração de uma forma muito forte. Margarida Maria Alves falava o seguinte: medo nós tem, mas não usa. Tipo isso. Eu acho isso genial, cara. Assim, medo nós tem. É claro que a gente tem. É claro que a gente vê essa violência toda, mas a gente não usa. É isso. Porque essa coragem que vem do evangelho mesmo, né, dessa perspectiva de tudo isso, é fantástico. Em cima do que você falou, queria fazer uma provocação aqui. Desse meu jeito, eu sempre vou provocar, não tem jeito, né? Por favor. Você disse, a extrema-direita entendeu o poder da religião. Não é? A minha pergunta é, a esquerda entendeu, Henrique? Que pergunta, Zé? Eu acho que, primeiro, a esquerda é ampla e plural. Então, vamos lá. Sendo sincero aqui, papo entre nós. Tem alguns grupos dentro da esquerda que tem mais dificuldade mesmo de lidar com a dimensão da espiritualidade da religião. Mas eu diria que é minoritário. Acho que grande parte da esquerda, do nosso campo político, respeita muito o sentimento religioso, a fé do nosso povo e as diversas religiões. Então, grande parte da esquerda se propõe mesmo a dialogar com a experiência religiosa numa agenda de sociedade. O que nós queremos? Superar a desigualdade, erradicar a pobreza, a miséria e a fome. O que nós queremos? Cuidar do meio ambiente. O que nós queremos? Distribuir bens, renda, riqueza, terra e propriedade. O que nós queremos, no limite, no horizonte histórico, superar o capitalismo, porque é um sistema estruturalmente injusto e pode levar a humanidade ao colapso. Então, queremos que a experiência religiosa, as experiências religiosas, possam comungar, fazendo parte desta agenda de transformação da sociedade. Eu acredito que parte significativa da esquerda entende que a religião é um dado da história, é um dado dos agrupamentos humanos ao longo do tempo, e que é preciso dialogar com a experiência religiosa. E trazendo para o nosso contexto, estamos no Brasil. Como pensar um projeto popular, não para o povo apenas, mas com o povo, sem pensar o atravessamento da fé no coração dos trabalhadores e das trabalhadoras? E com isso, eu não estou falando da religião, seja qual for, determinar o Estado. Não estou falando disso. Defendemos o Estado laico, mas de chamar as religiões ao debate público para uma agenda republicana, democrática, cidadã, de bem comum, não desprezar, não estigmatizar, não fazer chacota com o sentimento religioso. Isso é muito importante. E olha, no nosso caso, nós como evangélicos, o debate ainda é mais complexo, porque devemos reconhecer, Zé, que existe um fundamentalismo evangélico no Brasil em ascensão, que foi base do governo Bolsonaro.
destruidor, demolidor, que o fundamentalismo machuca muita gente. Sim. Então, não podemos romantizar ou passar pano para a violência que é o fundamentalismo religioso, e no nosso país chama atenção o fundamentalismo evangélico. É uma agenda antipática à dignidade humana. Eu estou vendo isso em Brasília. Agora, olha que complexo e curioso. Também não podemos, querendo enfrentar o fundamentalismo, generalizar o campo evangélico, reproduzir uma visão preconceituosa, reducionista e simplória, perdendo o respeito e o diálogo com a fé evangélica que está no coração de muitos e muitas trabalhadores e trabalhadoras empobrecidos, explorados, precarizados do nosso país. Gente com quem a gente quer conversar, quer escutar, quer caminhar, quer construir um país. Então, essa é a complexidade da esquerda, identificar o fundamentalismo como um inimigo da democracia, mas não perder contato com a fé do nosso povo, simples e trabalhador. E no respeito, na comunhão, na convivência, no diálogo, construir um projeto popular de Brasil. O Papo de Fé existe exatamente para isso, para a gente tentar trazer, num ambiente como a Fórum, que é uma grande mídia de esquerda, e mostrar, olha, não é assim, não é todo mundo, muita tranquilidade aí, porque quando você fala, e aí é um problema, porque essa generalização, né? E outra coisa, há uma outra generalização. Primeiro generaliza os evangélicos, e depois, peraí, acho que minha câmera deu um problema aqui, agora voltou. Primeiro generaliza os evangélicos, e dentro dos evangélicos há uma generalização, e eu queria que os dois falassem sobre isso, que é essa coisa do neopentecostal. Neopentecostalismo para cá, neopentecostalismo para lá. E, por exemplo, a base sólida do bolsonarismo não era neopentecostal. A base sólida do os terrivelmente evangélicos do bolsonarismo eram presbiterianos, eram batistas, não tinham nada de neopentecostais. Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora, porque virou jargão. Primeiro, assim, como se toda a igreja evangélica brasileira fosse neopentecostal, o que não é. Aliás, os neopentecostais são um quarto grupo em números. Então, assim, o primeiro número isolado são os pentecostais, né? Que o pessoal nem sabe distinguir pentecostalismo e neopentecostalismo. A gente vai fazer um dia uma live aqui só para falar sobre isso. Galera, vamos ensinar vocês a conversar com o evangélico. O que é isso? O que é aquilo? Porque tem que fazer, né? E aí, Pâmela, Felipe, queria que vocês falassem sobre isso, porque, por exemplo, a gente vê lá, por exemplo, a Michelle é membro de uma igreja batista. Ou seja, não é uma igreja neopentecostal. Tudo bem, que a atitude lá... Eu acho que isso que você está trazendo é fundamental, e eu acho também que a gente precisa muito superar essa mentalidade de achar que a denominação que está na fachada é o que acontece dentro da igreja. Por quê? Porque hoje, dentro do Brasil que a gente vive, um Brasil que tem tendências muito mais pentecostais do que reformada, as teologias vão sofrendo, né, essas simbioses, assim, vai entrando uma na outra, a gente vai atualizando o mercado religioso, e quando a gente vê, tem igrejas que são reformadas. O que é uma igreja reformada? É uma igreja que vem de tradição direta da reforma protestante, mas que assimilou teologias, por exemplo, pentecostais ou neopentecostais, como é o caso da Batista Atitude. Eu acho importante a gente reforçar isso aqui, inclusive do núcleo duro do bolsonarismo, porque essa esquerda caricata, né, que gosta de chamar o crente de alienado, ela desenha um evangélico que é um evangélico preto, pobre, pentecostal, de baixa escolaridade, né, e chama esse cara de bolsonarista. E dentro das pesquisas de campanha mesmo, quando a gente estava vendo as campanhas presidenciais, o resultado dizia outra coisa. Dizia que pessoas, por exemplo, homens brancos, universitários, de igreja protestante, estavam votando no Bolsonaro.
né? Então, a gente está falando de tradições reformadas como presbiterianos e batistas que você trouxe. E sobre essa proposta de enxergar evangélicos, né, que são aí de esquerda, ou evangélicos que minimamente não são fundamentalistas, também acho importante, né, que apesar da galera achar no folclore evangélico, né, que, porque o pentecostal ele é muito intolerante religioso, porque é ele que faz isso, ele não aceita, não sei o quê. Quando a gente vê as produções teológicas mais conservadoras do Brasil, que são importadas dos Estados Unidos, elas vêm e são financiadas por igrejas reformadas, né? Presbiterianas, batistas. A gente não tem acesso a uma teologia mais progressista aqui, porque a maior, né, produtora teológica das denominações evangélicas no Brasil, que é a Batista, faz boicote. Né? E isso está assim, registrado historicamente. Você vai no Seminário Batista do Sul, você está lá, você sabe o que está acontecendo lá, que tem gente que está sendo brecada de falar, entendeu? Porque são pessoas de origem protestante reformada, brancas, tem dinheiro envolvido, né? São igrejas grandes. A gente vê os comícios lá nos Estados Unidos, que também levaram a eleição do Trump. Muitos desses movimentos, principalmente que são contra as políticas de gênero, são financiados por denominações evangélicas, brancas, cristãs, estadunidenses. Isso chega aqui, né? Então, acho importante desmistificar isso. Gosto muito de trazer isso sempre à tona, porque as pessoas gostam mesmo de taxar o evangélico como uma pessoa que não estuda. Aí você para com os evangélicos pentecostais hoje, que estão fazendo ciências da religião, são eles que estão trazendo os históricos e todo o levantamento acadêmico sobre o nosso campo, né? Porque a esquerda, que é tradicional, mais ortodoxa, mais marxista, que não dialoga com a religião e tal, não sei o quê, não estou dizendo todos, mas uma boa parte, não entende isso, não olhou para esse lugar. Hoje, a gente tem base do MST com igrejas pentecostais. Como é que você explica isso para um camarada que não conhece, entendeu? Então, acho que é importante que são vários fatores, né, que contribuem para isso. Mas, quando a gente está falando de um lugar voltado mais para o Sudeste, principalmente nas periferias, a gente vai ter uma costura muito forte dos pentecostais que vão ser atravessados por esses discursos de empreendedorismo, né? Também, que vai trazer um pouco dessa vertente mais neoliberal. E aí é porque eles são de direita? Não, é porque você tem uma ausência de políticas públicas, mães, solo, que estão ali trabalhando e que veem no empreendedorismo uma maneira de sustentar suas famílias. Então, quando você conversa com essas pessoas, você descobre o que está por trás desses panos. Quem defende política, por exemplo, da família mais conservadora, né, do cuidado com a família, não é aquele perfil careta que a gente está acostumado a ver. São mulheres que estão sustentando sua família, estão trabalhando, tendo jornada tripla, quádrupla de trabalho e não tem uma creche, não tem nada para colocar. Então, a igreja aparece nesse contexto como um lugar de educação. Meu filho está na favela, ele não vai para o baile, ele não vai usar droga, porque a igreja não deixa, então ele está salvo do tráfico. Essa é a mentalidade, né? Basicamente. Eu falo como uma pessoa que veio de periferia também na Baixada Fluminense. Minha igreja era uma igreja batista tradicional, que com o passar dos anos foi se pentecostalizando a ponto de cogitar deixar entrar G12. Só não aconteceu porque a galera ali estava mais fechada, né? O corpo de diáconos brecou, mas ia acontecer, como aconteceu com várias igrejas tradicionais reformadas da Baixada Fluminense. Então, o que a gente tem é uma miscelânea, né? Você vai pensando elementos que vão fazendo sentido dentro daquele contexto, e para essa direita neoliberal, é maravilhoso bater no discurso individualista, meritocrata, de teologia da prosperidade também, porque isso vai dar caldo para que esses fiéis permaneçam nessa lógica, né? Então, acho que tem muito disso, a gente olhar esses lugares com mais cuidado e entender o histórico desses protestantes no Brasil. Aliás, a laicidade no Brasil foi uma conquista dos comunistas e dos protestantes. Olha isso, cara. O protestantismo foi quem lutou para o Brasil ser laico junto com os comunistas. Sabe aqueles comunistas que todo mundo quer matar? Então, eles é que conseguiram a laicidade do Estado porque o Brasil tinha uma religião oficial, que era a Igreja Católica. E não se podia ter templo de outra denominação, não podia ter templo de outra qualquer religião aqui. E aí a laicidade do Estado não é uma concessão da Igreja Católica, é uma derrota da Igreja Católica no Brasil, né?
Então, isso tem que ser dito. E eu digo isso como protestante porque é exatamente para a nossa vergonha. A gente lutou tanto por isso e agora a gente está vendo a gente mesmo detonando isso. Então, é uma vergonha para a gente. E eu quero jogar isso para você porque para falar sobre essa questão da laicidade, porque acho que isso é uma das lutas mais fundamentais que a gente tem hoje no Brasil. Olha, está contigo, Gibran. Uma das coisas que a gente tem que falar para esse camarada Bertoldo, primeiro, obrigado aí pelo comentário, mas nós não estamos vivendo no mesmo mundo, né? Da onde que você está tirando isso, meu camarada? Inclusive, me diz o que você está usando, porque uma afirmação dessa é totalmente fora do contexto brasileiro e totalmente fora de ciência, porque uma coisa somos nós aqui que nos estamos, de fato, ocupando o termo evangélico. Inclusive eu vi um comentário da Gabi aqui falando, vocês têm que criar outra identidade. Não, nós temos que criar outra identidade, não. Nós somos evangélicos, é esse povo aí que tem que explicar como é que eles conseguem matar em nome de Jesus. Não somos nós que temos que criar outra identidade. Então nós estamos ocupando esse nome, o termo, o campo evangélico, porque em sua essência a proposta da fé cristã é extremamente radical, extremamente progressista. Quando você lê os profetas e Jesus Cristo no texto bíblico, Karl Marx parece uma criança de colo, dado o tamanho da revolução que se propõe no profetismo e em Jesus Cristo. Isso é fato, a gente está discutindo textos antigos. Qualquer estudioso de texto antigo entende a proposta. A Bíblia é um livro para escravizados. É um outro rolê. Então, tudo bem, né? Foi feito um trabalho gigantesco de se esconder essas verdades, ok. Mas a identidade da fé cristã é revolucionária, é progressista, é contracultural, é em prol da vida e da vida extrema para todas as pessoas. Esse é um ponto. A fala do nosso amigo, em que pese nós temos o maior respeito pelos nossos irmãos católicos que estão na luta com a gente, tá tudo certo quanto a isso, mas não tira o corpinho de vocês, não. Porque quando nós estamos falando aqui que o golpe é gospel, nós estamos falando para literalmente criar uma thumbnail aqui, para a gente fazer uma notícia aqui, porque nós queremos chamar atenção para o ambiente evangélico. Mas a catolicada está tão suja no golpe, no bolsonarismo, quanto nós. Os conservadores radicais desse país são católicos. E não se iluda, meu brother, o gospel chegou nos católicos, porque a renovação carismática é muito pior do que o pentecostalismo e que o neopentecostalismo. Então, camarada, eu adorei a sua participação, obrigado por ter participado, mas você precisa revisar muito o que você está dizendo, porque você não conhece o ambiente católico. E nós precisamos de dizer isso com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, nenhum problema em divergência de ideias. Por quê? Porque isso também é uma espécie, não a fala do camarada, a fala do Zé anterior, é uma espécie de racismo religioso. A gente coloca tudo nas costas dos neopentecostais, por quê? Porque são os pretos e pretas desse país. O que é a igreja neopentecostal, para quem não sabe nada? Neopentecostal é a igreja de boteco do bairro, da esquina, da quebrada, da favela que você está vendo, que não tem, às vezes, nem gente, tem 3 pessoas e tem um microfone que fala e o bairro inteiro escuta. Isso é a igreja neopentecostal. Não precisava nem de microfone, mas é quase um som comunitário. Quando você olha lá dentro, quem está lá? Os invisíveis da sociedade. A mulher que é faxineira, o cara que é porteiro, que ninguém dá oi, que ninguém dá bom dia, que ninguém fala nada, mas chega à noite ele é gente, porque lá ele é o pastor, lá ele é profeta, lá ele tem a autoestima dele restaurada. Lá ele pode dançar, lá ele pode mexer com o corpo. É essa igreja neopentecostal na periferia, que é o único espaço de cultura, de lazer, porque a igreja neopentecostal ensina o pessoal a cantar, ensina a tocar instrumento, ensina a fazer teatro, ensina a fazer dança, coisa que o Estado não faz e desassiste a população, e a população está abandonada à própria sorte, a igreja está lá. Quando você vai numa penitenciária, quem está lá são os neopentecostais. E aí a gente começa a demonizar os neopentecostais, demonizando quem? Os pretos e as pretas. E quando o projeto evangélico foi na presidência, como bem foi dito aqui,
Quem estava no governo? Os evangélicos brancos classe média, os evangélicos brancos presbiterianos, os evangélicos brancos batistas. Então, nós precisamos de olhar com muito mais carinho para o povo, para o público evangélico, se a gente ainda quer pensar em democracia, e principalmente nos neopentecostais, sem demonização, porque o trabalho que eles fazem é fantástico. Agora, por que a fé neopentecostal tem essa lógica maluca? Por tudo que acontece no nosso país. Não tem educação, o povo não tem senso crítico. Se a pessoa não aprendeu a ler, não aprendeu a decidir por si, não aprendeu uma tomada de decisão, porque a escola não ajuda, você acha que no campo da espiritualidade, só na espiritualidade, ele teria senso crítico? Ele não consegue fazer isso em nada na vida dele. Às vezes é até analfabeto, coitado. Aí você acha que para falar de Deus ele vai conseguir? Não. Essa pessoa está vulnerável a esses coronéis da fé, porque essa pessoa está vulnerável porque nós não estamos trabalhando. Porque a esquerda não chega lá. Porque os governos de esquerda que a gente vê das cidades, dos estados, dos municípios, só está preocupado em manter mandato. Os mandatos não estão preocupados em fazer política. Então, nós vivemos uma plutocracia no país. O que é isso? É o governo do dinheiro. Quem tem dinheiro manda. E os mandatos da nossa querida esquerda estão preocupados só em se reeleger. Quem está fazendo política no país Pamela, pastores e pastoras. Porque a gente tem esse tema muito importante, que é a questão da mulher na política. E a Mônica pode falar isso como ninguém. E, além disso, um outro viés, que é o uso que Michele e Damares estão querendo fazer da mulher na política. A gente precisa estar atento a isso. Essa coisa de ficar desmerecendo, Michele, não, isso aí não vai dar nada, Michele. Gente, isso é muito perigoso. Mônica, boa noite. Dá aí suas saudações iniciais para todos os nossos foronautas aqui. Ai, meu querido pastor Zé Barbosa, companheiro de Grupo Koalas, nosso Koala querido, nosso irmão em Cristo, nosso lutador revolucionário, assim como o centro da nossa fé, que é Jesus, nosso companheiro, né, que nos ensinou o caminho da revolução, né? A revolução ela é feita através do amor e da persistência. E nós somos persistentes, pacientes e temos a paciência histórica necessária, né, e militante para empreender essa grande batalha que a gente tem pela frente aqui no Brasil, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, berço do bolsonarismo e de tantas outras mazelas que são desafios para a gente hoje no Brasil, né? Desafiam a nossa esperança. Mas a gente, como bons freirianos, a gente segue esperançando, e como bons cristãos, a gente tem, né, esse fruto maravilhoso da esperança no nosso coração. Então, é com muita esperança, com muita certeza de que o amor e a vontade da transformação nos guiando, a gente vai conseguir vencer esses desafios todos. É isso aí, Mônica. E, Mônica, eu já queria que você falasse da realidade da mulher na política brasileira hoje. Né? A gente sabe que tem cotas, tem essa coisa toda, e agora já estão querendo rever as cotas. Né? Que é engraçado, a gente tem uma população majoritariamente feminina, uma cota de 30%, e estão querendo rever a cota de 30%. O que você falasse sobre essa realidade da mulher na política brasileira? E quando a gente recorta para mulheres negras, né, só 2%, né, na Câmara Federal, no Congresso, né, bicameral que a gente tem, a Câmara dos Deputados e Congresso, a gente tem, e o Senado, enfim, nós temos 2%. Isso é um absurdo. Como você falou, o último censo mostrou para a gente, o censo de 2022, que o Brasil é mais feminino e mais idoso, né? Mas vamos ficar aqui no recorte de um Brasil mais feminino, ou seja, a maioria da população brasileira é cada vez mais feminina. A gente não vai nem falar
dos recortes desse fenômeno que o censo de 2022 mostrou para a gente. Isso significa que a gente precisa olhar para as políticas públicas, para as ações de Estado, com muito cuidado no que se refere às políticas para as mulheres, já que elas são a maioria. Só que no caso da ocupação do poder em lugares estratégicos, em lugares de protagonismo, com a caneta na mão, a gente ainda não alcançou um número que seja próximo do ideal. A gente não está falando nem de ideal, que seja próximo do ideal, né? Se somos mais da metade da população e as mulheres negras, 28%, né, dessa população negra, que também é maior, de 56%, a gente tem alguma coisa muito errada nesse processo. E os desafios para as mulheres ocuparem o poder, ocuparem a política em lugares estratégicos. O que são lugares estratégicos? As direções partidárias, né? Os lugares de decisão, o executivo, né? Para além dos legislativos, que é onde a vida da gente é negociada todos os dias. As pessoas olham para o executivo, ou seja, para os prefeitos, governadores e presidentes da República, mas a gente precisa olhar para as casas legislativas, né? A Câmara de Vereadores, as assembleias legislativas dos estados e o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, né? A Câmara Federal, porque ali é onde as decisões são realmente tomadas, né? E ali a gente não tem um número de mulheres, mas vamos colocar um pontinho de atenção aí, não basta ser mulher. É preciso que as mulheres que ocupem esse espaço estejam comprometidas com a emancipação das mulheres, com a autonomia das mulheres, com a autodeterminação das mulheres, ou seja, que as mulheres tenham uma rede, né, de políticas produzida por políticas públicas, ou seja, pelo Estado, que garanta a ela creche, escola para os filhos, né, possibilidade de mobilidade, né, e que nas cidades elas possam ter segurança. As cidades são hostis para as mulheres, né, que as mulheres tenham acesso adequado à saúde, para que façam preventivamente, né, o cuidado da sua saúde, o que não é uma realidade. A gente precisa diminuir a mortalidade materna, né? A gente entende hoje que quando a política pública, olha aí o Bolsa Família, as políticas de transferência de renda, que são preferencialmente destinadas às mulheres, quando a gente coloca a mulher no centro da política, ela vai olhar não só para as mulheres, mas ela tem a capacidade de produzir legislativamente e executar a política para o conjunto da população, né? A gente teve um exemplo muito importante, né? Em que uma presidenta conseguiu, né, a única liderança feminina num momento de crise na pandemia, né, que conseguiu diminuir a mortalidade por Covid-19, foi na Nova Zelândia, né? Então, assim, e é uma mulher, então liderou um processo em que cuidou do seu povo, né? Não que o papel do cuidado esteja diretamente ligado e direcionado à mulher, mas a mulher ela tem a capacidade de produzir resposta para o conjunto da sociedade, não só para as mulheres. E, principalmente, no que se refere à questão do cuidado, né, ele é todo direcionado às mulheres. A gente falou da pandemia agora da Covid, né? Imagina as mulheres ainda mais sobrecarregadas, por exemplo, com os seus familiares que ficaram com sequelas da Covid, né? Então, são um conjunto de políticas públicas em que
a partir do olhar mais sensível da presença da mulher, né? Nos espaços de poder, mulheres comprometidas com um projeto de sociedade democrático, que respeite a diversidade do nosso país, entenda e compreenda a diferença entre legislar e viver a sua vida individual e particular, não confundir a sua profissão de fé ou as suas crenças individuais e particulares com o fazer político, com a sua, né, responsabilidade política como parlamentar ou como uma governadora, uma prefeita, uma presidenta da República. E é interessante, você está falando isso. Gente, queria que vocês atentassem para esse dado. O Senado Federal, só foi ter banheiro feminino em 2016. Preste bem atenção nesse dado. O banheiro feminino no Senado, na Câmara ali, para os senadores, só foi ter banheiro feminino em 2016. Ou seja, o que está dito com isso? Aquele foi um espaço criado para homens. Não foi um espaço criado para mulheres. Né? E aí, eu queria que você falasse. Fala, Mônica. 2016 foi ontem, né? 2016 foi ontem, agora. Ou seja, a gente. Exatamente, né? Você diz. Isso sinaliza que aquele espaço é um espaço hostil, é um espaço avesso à presença das mulheres ali, né? Até pouco tempo, a gente tinha a dificuldade das mulheres terem uma conta corrente individual. Para que ela tivesse uma conta corrente em banco, ela precisava fazer a sua conta conjunta com o marido. Não é porque ela queria fazer, é porque para isso ela precisava. A gente está falando de ontem, aqui, ó, finalzinho aqui do século XX, né? A gente tinha essa dinâmica no país. Então, pensar no Senado Federal, com a presença de mulheres, isso era de arrepiar, né? Causar arrepios, né? Isso coloca a gente num contexto de sociedade em que existe lugar de mulher e lugar de homem, né? O lugar da mulher no lugar do privado, o lugar do público, o lugar do homem, né? O homem com acesso ao público. Tanto que, né, até pouco tempo, a gente usava em tom de brincadeira, mas com muita seriedade, mandando as pessoas irem pesquisar. Quando você pesquisa homem público, é um homem político, né, que decide. Quando você pesquisa mulher pública, é prostituta, né? É a mulher que está aos auspícios ou à vontade de qualquer pessoa. Primeiro, essa mídia sionista querendo fazer esses juízos de valor como se não tivesse acontecendo um massacre, um genocídio ali em Gaza. E como é que a FEPAL vê isso? Como é que o senhor vê isso? E agora a fala é toda sua. Tá bem, pastor. Bom, eu começo a minha fala lembrando, e aqui temos um filósofo, né, lembrando de dois personagens. Um é Hegel e o outro é o velho barbudo, né? O velho barbudo porque parafraseou Hegel e acrescentou um pedaço à famosa observação do Hegel de que a história se repetia, né? tanto em relação aos grandes fatos quanto em relação aos seus personagens, e Marx acrescenta que faltou acrescentar que ela se repete primeiro como tragédia, depois como farsa.
talvez esse seja um referencial importante para a gente ver na história. A história do Ocidente, a nossa história, né? Eu gosto de me colocar como filho de palestino, ao mesmo tempo nascido no Brasil, então, pertencendo a essas duas histórias, a esses dois mundos, que talvez seja um papel, muitos veem, né? O papel de quem pertence a dois mundos muitas vezes é um papel um tanto mais complicado, e o ideal é que a gente não se identifique com o pior de cada um desses mundos, mas com o melhor de cada um deles. Mas a história do Ocidente ela é repleta desse tipo de genocídios que definitivamente não podem ser medidos em números, né? Se a gente começar com a própria expansão nas Américas do que foram o Império Português, o Império Espanhol, e mais recentemente na história, a expansão das colônias inglesas para o oeste norte-americano, provavelmente a primeira, o primeiro grande projeto de expansão colonial que envolveu a chacina e não a tentativa de conversão ou a tentativa de salvação, mas sim o objetivo de eliminação de um povo nativo, que foi a expansão das 13 colônias para o oeste norte-americano. E de lá para cá, isso se converteu num modelo de expansão colonial que se repetiu ao longo do próprio século XIX e na primeira metade do século XX, especialmente na África e na Ásia. Né? Então, se nós formos falar de números, nós temos números muito mais assustadores do que os números da Segunda Guerra Mundial. Não vou nem falar nos 20 milhões de soviéticos que morreram tentando libertar a Europa do nazismo. Mas podemos pegar os 10 milhões de congoleses durante a ocupação belga, a ocupação do Leopold no Congo, que à época representavam metade da população do Congo. Nós estamos falando não apenas de 10 milhões de pessoas, mas de 10 milhões de pessoas que representavam a metade de toda uma zona ocupada por uma potência colonial. Então, certamente que o Holocausto não é uma questão de números. Tá? Há números na história que superam isso de longe e, infelizmente, na história recente da humanidade. O que nós vemos de diferente no Holocausto e que tornou o Holocausto único, eu diria único, evento único, até que deixou de ser único, porque essa é a história se repetindo, até que deixou de ser único, é que pela primeira vez nós vimos um Estado se organizar para a eliminação sistemática, industrial, em escala industrializada, burocratizada, organizada, né, em pleno século XX, de todo um grupo étnico-cultural, pelo menos. Né? Nós podemos discutir qual é a natureza do judaísmo, se é a natureza meramente religiosa, se há um componente étnico, até onde há um componente étnico, até onde há um componente sociológico, um componente cultural que lhe confere uma identidade única. Eu estou aberto às mais diversas interpretações sobre isso. Mas o fato é que o Holocausto foi, durante o século XX, o grande projeto de eliminação sistemática, numa escala industrial jamais vista, jamais organizada dessa forma, para a total eliminação. E, diga-se de passagem, não apenas dos judeus, né? O projeto era de eliminação de todos os que não se enquadravam no critério ariano. Isso incluiu ciganos, isso incluiu gays, isso incluiu doentes mentais, isso incluiu pessoas com vários tipos de deficiência física. Então, um projeto sistemático. E é isso que confere essa natureza única para o Holocausto. Única até que ele se repete, né, de maneira irônica, se não triste,
e aí, em certa medida, eu me remeto ao primeiro capítulo da Pedagogia do Oprimido, né? Sobre o objetivo do oprimido, o que o oprimido visualiza, e a gente consegue ver isso em psicopatologia criminal, como isso se reproduz, né? Como a vítima se converte em algoz, certamente não todas as vítimas, mas como algumas vítimas, e quais os mecanismos que levam algumas vítimas a se converterem em algozes. O que nós vemos hoje, que e eu não tenho nenhuma dúvida de que o presidente Lula em nenhum momento buscou ofender a memória das vítimas do Holocausto, até porque ele encontra apoio na memória de várias vítimas do Holocausto que têm dito exatamente isso, né? Que o que Israel está fazendo com os palestinos é reproduzir e repetir o que a Alemanha nazista fez com judeus, ciganos, doentes mentais e todos os outros que não se enquadravam naquele seu ideal do que era a humanidade. E o faz repetindo o modelo, ou seja, o faz de uma forma sistemática, industrializada, transformando os seres humanos em experimentos de todo tipo, né? Experimentos mengelianos, né? Não mendelianos da genética, mas mengelianos do Mengele, que vão desde a retirada não autorizada de órgãos humanos para transplante, passando por toda a tecnologia de guerra, a tecnologia de vigilância, a tecnologia de assassinato, que hoje é vendida no mundo todo, inclusive para o Brasil. O Brasil é hoje o quinto mercado das chamadas empresas de segurança que comercializam a insegurança no mundo, o medo e a necropolítica no mundo, através de não apenas de softwares que nós vimos na mídia aí, o First Mile, né, o Pegasus, utilizados para perseguir opositores políticos, utilizados para produzir dossiês contra qualquer um que ousasse pensar diferente, mas também um dos softwares mais utilizados pela nossa polícia em todos os estados, que é o Cellebrite, que é o software de extração de dados de telefones celulares, e cuja empresa proprietária não nega para ninguém, como não nega a dona do First Mile, como não negava a dona do Pegasus, que esses dados todos vão parar em Israel. Então, cada vez que a nossa polícia atua aqui, extrai os dados do celular de alguém, vigia, monitora, né, tenta obter informações ilegais sobre a vida das pessoas, e mesmo algumas legais, né, elas vão parar na mão de um Estado que utiliza essa inteligência para atacar os interesses nacionais. Então, eu acho que o presidente Lula dá um grande passo, entra para a história. Nós já vimos esse filme antes, nós vimos esse filme em Ruanda, nós vimos esse filme na antiga Iugoslávia, nós vimos o mundo ficar olhando enquanto centenas de milhares de pessoas eram chacinadas. E por mundo me refiro ao Ocidente, Europa, Estados Unidos, a quem criou esse sistema internacional que visava, pelo menos declaradamente, manter a estabilidade do mundo, e que hoje a única estabilidade que ele consegue manter é a estabilidade da exploração. E tem mantido a estabilidade da exploração, a estabilidade da ocupação israelense sobre os palestinos durante 75 anos, até o infeliz, né? Eu sou um humanista e para mim isso é infeliz, não pretendo justificar, apesar de compreender, mas até o infeliz 7 de outubro, quando o mundo parece que acordou
que existiam pessoas vivendo dentro da maior prisão a céu aberto da face da Terra. Eu só vou mostrar uma imagem aqui que mostra exatamente essa tua influência na época. Vou pedir a Tati. Tati, aquela charge que eu te mandei, coloca aqui, por favor. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Aí, isso. Você lembra disso? Foi do Chico Caruso. É isso, o Chico Caruso fazendo. Aqui está o Caio, o Petinho. Isso, na capa do Globo. Aliás, uma capa. A capa, foram 2 dias seguidos. Sim. O Marcelo Alencar e o prefeito tentaram aprontar uma contra mim e a Fábrica de Esperança, e o tiro saiu pela culatra e acabou gerando uma passeata de 500 mil de pessoas na Avenida Rio Branco. Gente para todo lado. E o Globo fez uma capa especial que ganhou o Prêmio Mundial de primeira capa. Prêmio Mundial, sim. Aquela capa branca escrito Paz. Eles e aí só puseram aquilo, puseram essa charge aí no meio e escreveram Paz. Exatamente. E aí ganharam a primeira página, a primeira capa no mundo. No dia seguinte, como choveu muito durante a passeata... Botaram eu lembro disso, a charge... Que o nome era Reage Rio, era o nome. Aí eles fizeram de novo a mesma capa, só que ao invés de botar Paz ou Reage Rio, eles colocaram Rega Rio. Rega Rio, aquela chuva caindo na cabeça da gente. Rega Rio. Pois bem, então acabou o tempo do programa, mas era isso. Calma. Só está começando uma saga louca, que só para concluir, deixa eu te dizer, quando nós chegamos em 94, eu falei para o meu filho Davi, eu não aguento mais fazer parte dessa gangue. Eu estou entre gangsters. Eles mandam matar, eles mandam bater, eles amarram e torturam, eles obrigam o cara a transferir campos para eles, campos de ministério. Eles fazem o diabo em nome de Jesus, em nome de Deus. Eles são demoníacos, são malignos. E eu via, chegava na minha frente. Eu tinha que intervir. Todos esses aí têm nome. Eles sabem que eu sei do nome de todos eles. Por isso é que nenhum deles tira onda comigo. Você nunca viu e nem verá. Porque eles sabem que o que eu cubro deles é infinitamente maior do que qualquer coisa que eles pretendam inventar a meu respeito. Então você nunca viu nem verá. Eles sabem exatamente de quem eles falam e de quem eles ficam calados, como devem ficar. Pois bem, então... Você vê que o próprio Silas nunca menciona meu nome. Ele só fala aquele que um dia foi o maior de todos. Ele fica assim, com essas simulações malafaianas. Eu não falo com caídos. Coisa de gente idiota que nunca conheceu a Deus, são ateus. Só que dali criou-se um vácuo, meu amigo. E dentro desse vácuo coube tudo isso que está aqui. Tudo isso que está aqui entrou naquele buraco, naquele vácuo. Eles são todos produtos do vácuo. E o que está aí é um negócio inominável. Claro que tem gente santa de Deus perdida aí no meio disso tudo. Gente que faz um esforço enorme para tentar se aguentar e aguentar alguns. Mas, sendo honesto, se eu disser que é 90% que se estragou, eu estou sendo modesto e conservador. Foi muito mais o que se estragou. É indescritível o que aconteceu. E a ambição e o projeto de poder desse pessoal não está esgotado. Não acabou com o Bolsonaro, não. Eles estão se preparando para jogadas pesadas. E aí, quando eu fico vendo o governo atual dando munição, às vezes, me dá uma tristeza muito grande. Porque eu digo, eles não têm ideia de como isso vai ser usado daqui a mais tanto tempo na campanha eleitoral contra eles e ninguém vai poder dizer nada porque está gravado.
embora eu saiba o que quiseram dizer, mas eles não podem brincar de querer dizer, eles não podem dizer nada nem de brincadeira, porque senão vai ser usado terrivelmente contra eles. Eu já avisei a quem importava no nível mais elevado do governo, já dei minha opinião, já disse, olha, parem de dar ocasião de fazer bobagem, porque vocês estão alimentando uma hidra monstruosa que não tem nenhuma saciabilidade, é um estômago insaciável para poder. Então, me perdoe ter passado o tempo, eu não sabia quanto tempo era, então estourei teu tempo, Zé. Caio, querido, deixa eu te falar, cara, a gente pode ficar aqui mais uns 5 minutos ainda. Eu só quero, assim, te agradecer muito que... Espera aí que travou aqui. Eu só quero te agradecer muito, Caio, porque isso tudo que você falou aqui, e aí é que eu digo, muita gente estava aqui, nossa, ele está ainda falando lá nos anos 90, mas se a gente não entender os anos 80 e os anos 90, a gente não entende o que está acontecendo 70, hoje. 80 e 90. Se não entender, sim, isso que está acontecendo aqui não caiu de paraquedas. Exatamente. Tem pai, tem mãe, tem progenitores. Esse povo todo que está aí são os mesmos que estão gritando agora em volta para todo lado. São os pais desse filho bastardo, que não é filho de Deus, que não é filho do Evangelho, que não é filho da graça, que não é nada. É apenas um grupo manipulável que eles usam como commodity. As igrejas viraram commodities, moedas de troca. E o nome de Deus e de Jesus não passa de commodity na boca desse pessoal. Agora, se você não entender como isso um dia foi, você não vai nem começar a compreender o que está acontecendo hoje, nem aquilo no que você já está enredado. Porque se você diz, poxa, o Caio está falando dos anos 90, é sinal de que você está com uma pressa que é contra a sua vida. É uma pressa que, no fim de tudo, eu teria que chamar de pressa burra. Porque você fica sem saber o que te precedeu, não sabe quem você é no momento e não sabe no que você já está contribuindo para te suceder, de perversamente, em nome de Deus e de Jesus, no teu lugar. Então, presta atenção. Eu vejo vocês aplaudindo aberrações por aí, seguindo malignidades para todo lado. Teve um tempo em que isso ainda podia ter volta. Hoje, eu já não creio mais que isso tenha volta. E nem creio que é vontade de Deus que a gente tente fazer uma reforma. Porque Jesus não é reformista. Jesus disse, não se põe remendo de pano novo e veste velho. Isso é antirreformismo. Sim. Ele não reformava nem a roupa. E ele disse, não se põe vinho novo em odres velhos. Porque o conteúdo do vinho novo vai arrebentar, não vai combinar com a fermentação conservadora do odre velho, que era feito de pele de cabra, vai arrebentar, vai se perder o odre e o conteúdo do vinho novo. Para Jesus, cada geração tem que reencontrá-lo de novo. Tem que reencontrá-lo de novo. Tem que reencontrá-lo de novo. Agora, você não vai encontrar Jesus olhando para essa igreja e aprendendo com essa pastorada totalmente ensandecida, enlouquecida, que não crê em Deus, que está afim de dinheiro, de mamão, de grana, de poder, de jatinho, de aviãozinho, de multiplicação de casas, de propriedades e de uma força extraordinária, de influências presidenciais, querem ser, de fato, ayatolás da República Evangélica do Brasil. Esse é o sonho deles. É criarem a República Evangélica do Brasil, onde os atuais líderes serão os ayatolás, pairando como eminências pardas sobre os presidentes de plantão. É isso. O resto é papo furado. É isso. Caio, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado pela tua disposição, pelo teu carinho em me atender.
Tá? E a gente Muito vai. obrigado, Já tem você. gente pedindo aqui para ter continuação. A gente vai marcar mais para frente para você voltar aqui. É muito Isso. importante Quem te ouvir. quiser Eu acho. continuar comigo, eu estou todo dia em todas as redes. Tá E beleza, é só Caio. procurar o meu nome que você me acha em todas as plataformas. E quem Caio. quiser me ouvir fazer exposição de Mateus todo dia, é só ir no YouTube, Caio Fábio, canal Caio Fábio. Eu estou agora em Mateus, capítulo 7, verso 14. Quem quiser, é só Tá aí, chegar. ó. Então, gente, é isso aí. Vocês acompanharam esses momentos do Papo de Fé. E não esqueçam de deixar o seu like, de curtir, de tornar-se membro do canal, de fortalecer essa rede incrível que é a TV Fórum. E a gente está aí rumo a 1 milhão de assinantes, de gente inscrita no nosso canal em breve. Então, bora falar com a gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E segunda que vem a gente está de volta ao vivo. Grande beijo.